Se estiverem me ouvindo bem, por favor, sinalizem aqui. Estamos começando essa live de hoje com a nossa convidada Luciane Mina, ela que é uma convidada muito especial. A gente vai tratar hoje de inteligência emocional e de alguns outros assuntos que, de fato, são de grande importância para a gente, para a nossa sociedade. Boa noite a todos que estão entrando aí, nos assistindo. Vamos esperar a nossa convidada entrar. Boa noite, Milena. O pessoal vai entrando aí. Enquanto não entra, a gente vai falando um pouquinho do tema, né? É a Luciane, ela que já deve estar praticamente entrando. Bom, ela é facilitadora de barra de Access, ela é psicóloga clínica, se chama Luciane Mina, é consultora em RH também, é mãe da Cláudia e da Thalita. Vamos esperar ela entrar aqui, temos algumas pessoas acompanhando com a gente. Boa noite, sinalizem, por favor, se ouvem bem, se escutam bem, se está tudo certo aqui. A gente vai tratar um pouco de inteligência emocional e quanto e como isso influencia e interfere nos nossos sonhos, nas nossas metas, nos nossos objetivos. A gente tem feito uma série de lives, você que não acompanhou pode ir no nosso perfil e checar lá no IGTV, que estão todas salvas lá. Então, de fato, é muito proveitoso você ouvir, ver e ouvir, né, essas lives, porque a gente tratou de uma série de assuntos e a gente está seguindo até uma linha cronológica. A gente já tratou de sonhos, de metas com a doutora Bianca, tratamos também de emoções nesse tempo de pandemia, com a psicóloga também, doutora Carla. Então a gente já tem tratado de vários assuntos desse tipo, claro que também, por óbvio, tratando de outros tipos de temas, de outros tipos de assuntos. Né? Na última live a gente conversou com o professor Jefferson Azevedo, ele que é doutor também e é reitor do Instituto Federal Fluminense, e assim a gente vai fazendo cada vez mais, tentando aprimorar as nossas lives. Espero que esteja sendo bem proveitosa para todos vocês. Vou falar com vocês também, enquanto a nossa convidada não chega, você pode compartilhar essa live aqui para espalhar para as outras pessoas. Bom, vamos esperar entrar mais algumas pessoas. Ela chegou aqui, está solicitando a nossa participação. Eu vou começar a live e antes disso, vou até falar com você. Você pode também, e quando acabar essa live, entrar lá no perfil da Luciane, olhar as publicações dela também. E também temos o nosso Stories todos os dias, temos o Café com Alonso sempre na parte da manhã. Eu espero vocês amanhã no Café com Alonso. Bom, eu vou aceitar a Luciane aqui para a gente falando um pouquinho, já apresentei ela, é a Luciane Mina, ela que é psicóloga clínica, facilitadora de barra de Access, esse aqui eu não sei, CFMW. Boa noite, Luciana. Consultora em RH e a mãe da Cláudia e da Thalita. A Luciane também, que foi presidente de uma organização que eu faço parte, a JCI, né, Luciane? Pode falar um pouquinho para a gente, é uma organização que eu tenho muito prazer em fazer parte e que eu gosto muito também, de fato, a JCI. Nós vamos ter uma conversa aqui bem descontraída, interagindo com vocês também e bem agradável. Boa noite, Luciane. Boa noite, querido. Obrigada aí pela paciência. Tem dias que a gente tem aí tantos desafios, né, que as coisas parecem que ficam... E aí eu acho que cabe muito dentro do que a gente vai falar, que é inteligência emocional para a gente conseguir superar os desafios, né, os supostos Perfeito. fracassos, erros, turbulências. Eu acredito que quanto mais a gente se fortalece nessas ferramentas, mais a gente consegue. Só para esclarecer, o BF e o CFMW são as minhas últimas credenciais, né, nesses 30 anos de trabalho. BF significa facilitadora de barras, né, que é a área de Access que eu estou investindo, estudando, procurando fazer novos cursos. Perfeito. E CFMW é uma credencial onde, dentro da barra de Axis, aqueles que acreditam, se permitem e investem na área das possibilidades, do fazer magia, do mudar as coisas, do acreditar no seu potencial. Essas pessoas fazem um curso que se chama Escolhas de Possibilidades, e a partir daí ele tem essa credencial que dá a ele a autorização de fazer cursos
até 4 horas de duração, mas com os temas variados dentro do Axis, né? Então, é ir galgando dentro dessa nova escolha que eu fiz profissional, né? Você Perfeito. me conheceu lá na JCI, não é isso? Foi. Nós somos parceiros, companheiros, não é isso? A Conheço. JCI é uma federação de líderes que reúne jovens. Eu já tive a oportunidade de conhecer a JCI muito próximo de sair da classificação de jovem. Quando eu entrei, eu já tinha 39 anos e fui convidada devido ao meu trabalho, ao contato com as pessoas, ao que eu já procurava auxiliar e ser ativa dentro do campo de desenvolvimento de pessoas. Então, eu fui convidada para ser presidente nessa federação, né? E foi a época que a federação resgatou a veia de treinamento, porque a JCI trabalha em 4 vertentes. Oi? Se não me falha a memória, 2007, é isso? Isso, 2007, 2007. Isso, 2007. E aí, a JCI trabalha em 4 vertentes, que é cuidar da comunidade, aprimorar a sua veia política, transpor barreiras de localidade, então ele chama de internacionalismo, e a capacitação. A capacitação vai nas mais variadas áreas, desde da pessoal até a equipe. E até eu entrar, vamos dizer assim, essa veia da JCI tinha deixado um pouco de lado. Então, nós retomamos, fizemos um trabalho, chegamos até a área de design, que é a capacitação do instrutor. Então, na época, eu nem sei mais se isso existe, Alonso, mas na época eu me formei em CNT, que era o mais alto grau do membro ativo, que era treinador, né? Então, nós fizemos vários cursos, nós viajamos e muitas vezes eu chegava em cima da hora, porque eu tinha 2 meninas em casa, pequenas, então eu não podia me dar o luxo nem de chegar muito cedo, nem de sair muito tarde. Então eu já entrava porta dentro gritando assim: às 8 horas a reunião está abrindo. E aí todo mundo saía correndo. E era muito legal, porque eles entendiam que era uma necessidade, na medida em que eu, tendo toda uma estrutura familiar e as minhas filhas, eu não podia chegar mais cedo, participar mais, mas eu era muito participante, eu sempre arranjava, inventava, fiz alguns movimentos dentro da federação, alguns acertados, alguns errados mesmo, alguns que deram muito bom resultado, outros que não foram tão bons, mas eu construí a possibilidade de uma liderança empreendedora e a partir dali, a gente começa a ser um cidadão do mundo, na medida em que a gente, principalmente depois que eu me tornei senadora, então é um cargo vitalício dentro da JCI, e isso me permitiu conhecer a Índia, isso me permitiu conhecer outros municípios, outros estados, Então, saí daqui também para o Uruguai, Paraguai, assistimos outras convenções, nacional, internacional. Então, foi um tempo muito dinâmico, As meninas hoje, elas não fazem parte, mas elas, na época, eram mais novas, participavam, participei da Convenção Nacional. Então, foram várias tarefas que foram diferenciadas nessa época, e eu gosto de animação, aí foi animado.
Perfeito, né? É aquilo que você falou, né? A JCI tem várias vertentes, entre elas desenvolvimento pessoal, promover trabalhos sociais para você gerar uma sociedade melhor, que é a missão da JCI, né? Proporcionar mudanças positivas na sociedade. E aí todas essas áreas eu acho que fazem parte de um só. Que você, para fazer diferença na sociedade, para ser um líder, você precisa primeiro estar com seu desenvolvimento pessoal em dia. E aí depois ter feito também alguma coisa na sociedade, em prol da sociedade, para tudo isso se juntar. E aí a gente sabe um pouquinho da história da JCI, das pessoas que passaram pela JCI, grandes líderes como você, uma delas. Temos Seu presidente pai? dos Estados Unidos, papai foi presidente também da JCI, presidente dos Estados Unidos também, já tivemos presidentes que fizeram parte da JCI. Então, é uma Nós organização de somos a líderes única federação que tem uma cadeira na ONU, né, Alonso? também, verdade. Inclusive, a bandeira da JCI leva um pouco o símbolo da ONU, lembra um pouco também. Dependendo da logo da JCI. Tem algumas logos que antigamente pegava, quando era Câmara Júnior ainda, embaixo tinha um símbolo da ONU, e aí tinha JCI. Eu tenho algumas imagens dessas, porque na época de papai ainda era Câmara Júnior, não era JCI Isso, unificado, né? Então, foi feita essa transição. A mas, Denise, eu acho, está perguntando como é que entra. Denise, eu acredito que vale a pena você entrar em contato em inbox, conversar com o Alonso, né? Eu já hoje estou, já sou da equipe de apoio, né? O que a gente chama de sênior. Eu já passei dos 40 anos, como a Jossana está falando ali. É um trabalho muito voltado para quem tem de 18 a 40 anos e investe muito, né, nessa capacidade de ir atrás de novas metas, de novos grupos, de contribuir com a nossa comunidade. A JCI de Campos, lá nos seus primórdios, né, ela auxiliou a criar aí o CDL, auxiliou a criar a Fundação Rural, então ela já foi alguma coisa bem ativa, depois ela declinou em termos de atividade e agora vem ascendendo de uns 10, 12 anos para cá, né, Alonso? A coisa vem sendo exatamente. mais presente. Então foi muito legal. A Mas Denise está a até Denise está falando, dizendo que já passou, tem 56 anos. Mas, mas Denise, eu acho. a filha dela, a Milena, tem idade e é Ah, uma então. oportunidade para se desenvolver, fazer diferença na sociedade. Então É fica aí o isso que eu convite. ia falar para Mas, ela. Não só o fato da gente ter passado da idade, mas eu acho que é muito importante, principalmente você, Denise, que já passou, né? Você tem 56 e tem 54. Mas eu acho muito interessante quando a gente tem um grupo de mais de 10 jovens numa segunda-feira à noite conversando, porque em geral as nossas reuniões são segunda-feira, sentados num bar depois que sai da reunião, sim, mas principalmente a conversa que circula ali é como empreender, como ajudar, o que eu posso fazer para melhorar, o que tem ali que eu posso ser uma pessoa melhor, como que eu posso contribuir para que as pessoas sejam muito melhores. Então, eu sempre indico a JCI, principalmente para nós, pais, que a gente quer que os nossos filhos estejam dentro de assuntos que sejam saudáveis, vamos chamar assim, né? Então, um mobiliza o outro aí em busca do aprimoramento, a fazer melhor. Muitos membros da JCI hoje fazem parte da história política do nosso município, né? Alonso está aí, então eu acredito que é um caminho muito produtivo para quem tem entre 18 e 40, e quem não tem, já passou dos 40, é muito importante que a gente seja motivador aqui de fora. verdade, perfeito. Bom, se a gente for começar a falar de JCI, primeiro que é difícil definir o que é para as pessoas entenderem, segundo que a gente não vai nem parar de falar, eu acho. Mas eu queria te A perguntar, gente se empolga. não para de falar. Bom, o Gerô está mandando um abraço para você, o Jerônimo. Obrigada. Eu queria começar aqui falando, Sim. te perguntando, na verdade, o que é essa barra de Axis? O que é isso? Como é que é feito? Explica um pouquinho para gente, só para A o barra de pessoal entender axis também.
Ok. A barra de Axis, ela é uma ferramenta que chegou no Brasil tem mais ou menos 6 anos, tá? Ela é nova no Brasil, mas ela tem 30 anos de existência. As pessoas que criaram foram Gary Douglas e Diane Hare, são pessoas que eu acho muito legal, porque eles dizem assim, a nossa meta maior é sermos todos felizes por opção. É sermos todos vetores de felicidade por opção. É todos nos permitirmos escolher a felicidade. Então, ele consegue entender que hoje uma quantidade expressiva da sociedade não consegue acolher o bem-estar, acolher a alegria, acolher a abundância. Muitos de nós estão trabalhando dentro dos pontos de escassez, dificuldades, limitações, e a barra de Axis ela tem 2 formas de funcionar. Num primeiro instante, ela tem mais de 8.000 ferramentas, né? Então, ela num primeiro instante, ela se apresenta através de um curso básico que se chama Barra de Axis, né? Onde nós temos 32 pontos que, quando são suavemente tocados na nossa cabeça, ele desobstrui pressão, tensão, energia dentro de pensamentos, sentimentos e emoções que impedem que a gente manifeste o nosso saber. A barra de Axis, ou melhor, o Axis Consciousness, que eu digo assim, a barra de Axis num guarda-chuva, aquela pontinha superior é a barra de Axis e o Axis Consciousness é todo um guarda-chuva maior que fala que nós podemos, se empoderados, manifestar o nosso saber. Alonso, nós temos dentro de nós um saber muito especial. Nós temos dentro de nós uma força muito especial. Nós temos uma possibilidade de ser feliz, de fazer o outro feliz e de seguir em frente de uma forma muito genuína. E aí o que acontece é que, diante das dores, das crenças, dos entraves de pensamento, sentimento, emoção, a gente vai empobrecendo a nossa manifestação, a nossa força de mostrar a luz do nosso coração. Então, quando você passa por algumas sessões, depois você pergunta à sua mãe se valeu a pena, e aí você vai para eu poder te apresentar, né? Sua mãe eu sei que conhece. Ela permite com que você se sinta leve, firme, autoconfiante para manifestar o que você é. Então, não existe um pré-requisito de a barra de Axis é para, não. A barra de Axis ela é uma grande porta de abertura da manifestação do nosso saber, né? Da nossa potência. Jossana é fera também, né? Então, ela sempre procura coisas inovadoras. E aí, é muito importante a gente usar dos pontos ou de processo verbal, ou seja, você usar da habilidade da junção das palavras para que você possa destruir e descriar limitações que foram criadas. Com o tempo, quando você vai crescendo dentro da abordagem, você vai cada vez mais se empoderando e entendendo que você é alguém que, com as suas características, com as suas habilidades, com o seu conhecimento, você pode contribuir de maneira efetiva para alguém. E esse aqui é o grande, vamos dizer assim, o grande movimento daquilo que eu falei. Eles querem que as pessoas sejam felizes, mas para que elas sejam felizes, nós temos que nos unir. Existe a teoria do 100º macaco. O que é essa teoria? Na Austrália, em algumas ilhas distantes, né? Ó, a Jossana está dizendo, fiz a barra e é excelente. Haviam alguns aviões que eles jogavam batata para os macacos. E os macacos pegavam as batatas e comiam.
até que alguns macacos aprenderam a lavar a batata. Então, eles já não comiam mais, a batata caía e ele comia. Não, ele ia na água e lavava aquela batata. E o que eles perceberam é que quando o 100º macaco aprendeu a lavar a batata, todas as todos os macacos que estavam no entorno da ilha aprenderam a lavar a batata. Então, quando nós chegarmos ao ponto crítico, né, de proporcionalmente o 100º ser humano aprender a ser, não é ser, mas aprender a manifestar a cooperação, a integridade, a alegria, a vontade de ajudar, a vontade de ser feliz. Quando o 100º de nós fizer isso por emaranhamento quântico, todos nós vamos nos conectar e vamos então formar uma teia de cooperação, uma teia de melhoria, né? Hoje nós estamos atravessando um momento bastante especial na pandemia, onde, infelizmente, uma quantidade expressiva de pessoas fala de medo, morte, competição, falta de cuidado. E o convite da Terra, na medida em que ela ficou doente, porque baixou a humanidade, né? A gente fica doente porque baixou a imunidade, mas a Terra porque baixou a humanidade. Então, o convite que ela nos faz é que a gente possa parar e refletir. Como eu posso reconhecer, e de reconhecer a conhecer de novo? Como eu posso reconhecer a minha família? Como eu posso ser de verdade feliz? Como eu posso ser vetor de transformação para a minha comunidade? Então, quanto mais pessoas puderem entrar na contramão desse pensamento comum de dor, de divisão, de desarmonia, que as pessoas estão acolhendo por conta da Covid, quando nós conseguimos entrar no polo oposto, de entender que nada acontece por acaso, que esse é um momento onde nós estamos sendo profundamente convidados a nos transformar, a trazer jovens que possam usar a sua força para transformar uma realidade municipal, estadual, planetária, né? Então, nós precisamos nos fortalecer para seguir. O que preocupa não é a força do mal, é a inoperância do bem, né? Então, quando a gente começa a perceber que as pessoas estão desanimando, se entristecendo, a gente está dando força para o mal. Então, eu acredito muito, eu sinceramente acredito muito nesse momento onde nós estamos aqui nessa live, que tivesse uma única pessoa, e se essa única pessoa saísse daqui confiante de que nós podemos, merecemos e devemos ter, fazer, perceber, ser e receber um futuro diferente, né? Porque muitas vezes a gente fala de um futuro diferente e a pessoa fala assim, também acho, mas não se mexe, né? Não se mexe em pequenos atos. O ato do dar um bom dia, o ato de ligar para uma pessoa que há muito tempo não vê, o ato de cuidar de um parente distante, né? Essa semana eu tive a alegria, falei, gente, eu estou tão distante, eu fiz um grupo de transmissão, juntei um monte de primo para dizer o quê? Oi, que saudade, como é que vocês estão, como é que está em casa, né? Então, é um ato simples, né? Mas se nós formos da mesma forma que o mal contagia, da mesma forma que o mal desanima, o bem pode ter essa força, né? E é isso que a gente pode estar com muita força manifestando para nós, para o ambiente onde a gente está, né? Então, em todos os lugares que eu posso estar levando uma palavra de confiança, uma palavra de ânimo, eu não quero saber, a porta abriu, eu vou passar. Por quê? Eu quero crescer a chegar ao ponto de nós sermos proporcionalmente o 100º macaco, né? E que então todos nós possamos estar
fortalecendo o outro, estimulando o outro, incentivando. Então, a barra de Axis, ela traz isso dentro dos nossos emaranhamentos quânticos internos, e ela vai nos capacitando a lidar com o outro. Ela tem vários instrumentos que nos auxiliam a olhar determinadas situações com muito mais leveza, com muito mais fluidez. Então, o que a gente percebe é que as relações domésticas, as relações afetivas, as relações corporativas, elas ficam mais fortes. Esse livro aqui, olha, Seja a Mudança, né? Você quer ver no Ele fala sobre benevolência no trabalho. E benevolência no trabalho, Alonso, é o trazer o bem. Volente é para todos, né? Então, é oferecer o bem para todos. E aí ele vem falar de como a gente pode funcionar como esse instrumento, né? De criar tranquilidade, de criar harmonia, de criar força dentro do ambiente corporativo. Já não cabe mais o mundo do eu. Eu me viro, eu resolvo, eu venço, eu vou embora. Nós precisamos, para que haja essa saúde toda, nós precisamos entrar no reino do nós. Nós precisamos olhar, né, tudo que está à nossa volta de uma forma bastante produtiva e motivadora. E aí, para a gente fazer isso, a gente entra e mergulha no nosso tema, que é a inteligência emocional, né? Para que eu consiga encarar tudo que vem à minha frente, o determinante é a interpretação. Como eu vou interpretar o que está acontecendo, né? E um dos grandes convites que a barra de Axis nos faz é, diante de qualquer situação, a gente perguntar: como pode melhorar? Se é uma situação muito ruim, sabe? Uma situação que, meu Deus, e agora? Imediatamente. Exatamente. O que pode ser feito? Como pode melhorar? O que tem aqui nessa situação que pode me trazer um crescimento maior? O que tem aqui nessa situação que pode despertar uma força maior dentro de mim? Exatamente. Mas se a situação é boa... Não, tá tranquilo. Se a situação é boa, é importante que a gente pergunte de novo: como pode melhorar? Né? Porque tem um pessoal que diz assim: time que está ganhando não se mexe. E o Axis não pensa assim. O Axis diz: time que está ganhando a gente pode mexer para ficar melhor ainda. Né? Como a Jossana está dizendo, como eu posso colocar amor nisso? Isso mesmo. Para eu melhorar, independente do que está bom, do que está ruim, né? E essa é uma lição da Beatriz Acâmpora, né, Jossana? Como eu posso colocar amor nisso? Vai fazendo com que a gente amplie nosso olhar e a gente consiga perceber, e aí é outro convite que o Axis faz: perceber, saber, ser, receber, reconhecer e agradecer tudo aquilo que vem na nossa direção, para que a gente então possa identificar ou detectar o amor dentro da situação, né? Por mais dura que ela seja, por mais cara de não consegui, perdi. Não, para um pouquinho. Façamos de uma maneira tão corajosa, né, que daquilo ali vai advir algo mais. Vou te dar um exemplo para eu deixar você falar, que eu falo demais. O mocinho que sofreu alguma coisa de indelicadeza de quem estava com o coração muito duro, aquele motoboy, sabe de quem eu estou falando? Sim, sei. Falei até dele hoje, mais cedo, nos stories aqui. Então, uma coisa importante:
Será que ele não disse assim, ah, eu queria tanto ganhar uma moto nova? Ele só esqueceu de botar vírgula com facilidade, alegria e glória. Como ele não colocou com facilidade, alegria e glória, a moto nova chegou, mas de uma forma dura para quem assistiu, né? Porém, muitas vezes, aquilo que está acontecendo de ruim, a gente também precisa aprender a perguntar: será que isso que está acontecendo não é resposta daquilo que eu estou pedindo? Quantas vezes adversidades que acontecem com a gente, elas antes vêm recheadas de dor e daqui a pouco a gente alcança aquilo que a gente tanto pediu. Exatamente. Né? Eu acho Então, que é o parte do Atlas caminho. convida a gente para isso. Eu acho que isso Manda aí que ver. você falou, acho que é parte do caminho. Para todos os nossos sonhos, como a gente também é um parte do tema, para todos os nossos sonhos a gente tem que percorrer um caminho. Caminho feito com algumas metas e com alguns pontos a se cumprir. Mas é claro que nesse caminho a gente vai enfrentar muita coisa que a gente não quer também, que são as adversidades, e a gente tem que saber superá-las. Eu sempre tento pensar muito assim. Inclusive, hoje mais cedo, eu tava até comentando com minha mãe. Minha mãe às vezes me acha muito doido, muito... Que eu falo assim, Ousado. você é ousado demais, você arrisca demais. Eu falo, mãe, falei com ela hoje, ela pode falar que é verdade. Eu falei, mãe, foguete não tem ré. Falei com ela, foguete não tem ré, a gente tem que ir para frente sempre. E eu sempre tento levar motivação para as pessoas, porque eu entendo exatamente isso. Tem muita gente, principalmente nesse momento, precisando de um bom dia, às vezes, e para tudo. Às vezes eu vou comprar alguma coisa, bom dia, tudo bem com você? Tá tudo certo? Um WhatsApp, eu sempre falo isso com as pessoas, porque eu acho que o mínimo é a gente dar o bom dia e perguntar se está tudo bem, boa tarde ou boa noite, independente do que esteja falando. Não sei nem se eu estou falando besteira, mas eu já, com tudo que você me falou, eu já estou com vontade de fazer esse bar de Access. Gente, é Eu apaixonante. não sei do jeito que tiver que ser feito, eu quero fazer. Não sei como é que é. Mas eu gostei bastante. Eu acho que uma coisa tem tudo a ver comigo. Mamãe pode até falar aí. Pelo que você me falou, é o tipo de vida que eu gosto de levar. Uma vida com animação, com perspectivas boas, como você falou, abundância, você pensar abundante, ter um pensamento abundante, não é abundância Isso. de uma forma grotesca e grosseira, né? Pensamentos abundantes, pensamentos Não é positivos. desperdício. É Exatamente. você conseguir ter. Ninguém dá o que não tem. A gente tem que botar isso no coração, gente. Para dar para o outro, para ajudar o outro, para levar coisa para o outro, eu preciso plantar isso em dentro de mim, pelo amor de Deus. Né? Ó, a Suzy está dizendo, você vai descobrir que vive Axis e nem sabe. É mesmo, né, Suzy? Ele vai A Fabiana descobrir. falou que também que quer fazer já, ó. A Fabiana falou também que quer fazer. Ó, gente, dia Então, 23 vai ter turma. a gente Mas vê olha isso aí só, como é que é depois. o que acontece de uma forma muito especial, Alonso, e que eu, assim, por isso eu sou apaixonada pelo Axis, né? Amanhã não sei, mas hoje eu sou. Porque a vida inteira, quando eu comecei a fazer psicologia, a professora disse para nós assim: olha, quem é bom psicólogo já vai se preparando porque não vai ter bom relacionamento afetivo. E é muito comum as pessoas dizerem assim: ou você é alguém bem-sucedido espiritualmente, ou você é bem-sucedido financeiramente. Ou você se dá bem na sua empresa, ou você se dá bem na sua família. E esse ou sempre me atravessou, sabe? Esse ou sempre me entristeceu. E quando eu descobri o Axis afirma por A mais B que é possível a gente ter o E, sabe? Eu posso Claro. investir, acreditar Eu conheço na minha pessoas que vida. são bem-sucedidas nas duas áreas, e tanto familiar como É um financeiro, estilo de mentalidade, afetivamente. né? É um estilo de Exatamente. mentalidade. E essa mentalidade, ela pode ser fortalecida, transformada e preparada quando a gente vai se aprimorando dentro do Axis, né? Porque ele tira a gente da mentalidade do ou e leva para a mentalidade do e. Eu posso ser bem-sucedida profissionalmente e posso ser bem-sucedida
afetivamente. Eu posso ser bem-sucedida profissionalmente e posso ser uma boa mãe. Eu posso ter um bom casamento e posso ter nisso. Então, a Denise está dizendo, acredito nisso, né? Muita gente acredita, Denise, só que as informações, a batelada de informação que nós recebemos de que não pode, não é, não vai, são tão fortes, né? E por isso, assim, o ano passado foi um ano muito grato para mim, onde eu pude reunir os meus alunos e nós fizemos vários eventos. E da metade do ano para lá, a gente fazia alguns eventos fechados, onde nós nos reuníamos para confraternizar, para trocar, para contar vitória, sabe? E ninguém entendia assim, ai, tá tirando onda, tá se mostrando. Não. Cada vez que alguém dizia assim, consegui não sei o quê. Exatamente. É ficar feliz. Olha, eu tinha uma relação difícil com meu pai e agora eu tô legal. Sabe? E não assim, ela tem, eu não tenho. Não. Como é que eu vou modelar isso, como é que eu vou duplicar isso, como é que eu vou atualizar isso na minha vida. Então, eu fui, posso dizer que foi um ano muito feliz para mim. Para você ter uma noção, no dia 14 de março desse ano, nós fizemos um evento, primeiro dia praticamente, primeiro final de semana com certeza da pandemia em Campos. Nós fizemos com a parceria da equipe do Boulevard, nós fizemos um trabalho levando a barra de Axis para a comunidade. Em plena pandemia, 13 dos meus alunos, e ainda alguns não foram porque não estavam na cidade, levaram as suas cadeiras e nós conseguimos atender 95 pessoas. Eu me senti assim extremamente honrada, né, de conseguir levar o bem-estar, de conseguir compartilhar o bem-estar num momento em que as pessoas estavam começando um instante de dor, um instante de dúvida, entende? Então, eu fiquei muito feliz com isso. Até porque eu me lembro, nessa época, início de março, estava tudo muito incerto, mais até do que hoje. Porque na época a gente não sabia nem o que fazia direito para se prevenir, não sabia em relação ao uso de máscara, só sabia álcool em gel, porque a gente já sabia que álcool em gel e lavar as mãos mata qualquer vírus e bactéria, a gente já sabe isso há muitos e muitos anos. Né? Mas realmente era um momento de muitas incertezas. E foi nesse momento de incerteza... Você consegue levar isso para as pessoas, né? Um pouco de certeza, um pouco de esperança, um pouco de como fazer isso na vida da pessoa. Às vezes a pessoa está passando por uma situação financeira difícil, uma situação emocional difícil, e ela não tem que se desesperar, meu Deus, vai acabar o mundo, eu tô devendo, tô isso, aquilo. Não, eu tenho que pensar, na verdade, eu penso assim, né? O que pode ser feito na minha vida ou na vida da outra pessoa para resolver essa situação? Né? O que a gente pode fazer de positivo ou de diferente para resolver, ou até mesmo na vida da pessoa que está ganhando, mas eu acho que a pessoa, como você falou, metas e sonhos, né? A gente tem que ter metas e sonhos de sempre crescer, estar escalonando sempre. E para isso, tem que mexer no time, como você falou. Até no futebol, esse negócio já caiu por terra. O time que está ganhando não se mexe. A gente vê até o Jorge Jesus, quando treinou o Flamengo, que mexia no time mesmo ganhando. E isso fazia o Flamengo ter o resultado que teve. Infelizmente, ele saiu do meu time do coração, foi lá para a Europa de novo. Mas é isso. Tem que sempre estar se atualizando e aprimorando, independente da área que a pessoa atua, independente do que a pessoa faça, ficar parado no mesmo lugar, a pessoa vai estacionar. Né? Aquele negócio, foguete não tem ré e foguete não para do nada. Ou ele cai e quebra, ou ele vai... E é uma coisa importante, Alonso, que eu acredito que ajuda muito a gente, é uma frase que me alenta o coração, tá? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando a gente tem o Deus do nosso coração, o Deus da nossa compreensão, né? Pessoal que está perguntando, depois é só entrar lá na minha página que tem um monte de informação. É que se eu parar para dar informação aqui para vocês, eu vou perder essa mágica oportunidade de falar desse assunto e ajudar outras pessoas. Mas é só entrar na minha página, me perguntar, eu estou super disponível, tá? Então,
quando nós entramos dentro de uma situação, mesmo que ela seja adversa, se a gente entra buscando uma saída, entendendo que aquilo não aconteceu na nossa vida por acaso, que ali por trás tem uma mensagem, tem um para quê, não é um porquê, mas tem um para quê. A nossa possibilidade de transformação dessa situação é muito grande. Uma das grandes, vamos dizer assim, uma das grandes armadilhas é a gente sentar e ficar se perguntando por quê? Por que a gente conta história? Por que a gente dá justificativa? Por que a gente vive trauma e drama? Mas quando a gente investe no para quê, a gente desperta em nós o que a gente tem para fazer naquele momento, o que a gente pode colher daquele instante. É uma grandiosa e maravilhosa oportunidade que a gente cria quando a gente se pergunta para que eu estou aqui, né? O que tem nesse lugar que vai fazer de mim uma pessoa melhor? Houve uma época, Alonso, que eu trabalhei com os jovens que seriam vocacionados, ou seja, as pessoas que estavam se preparando para ser padre. E cabia a mim a tarefa de auxiliá-los a entender por que foi aprovado e por que foi reprovado. E muitas vezes eu conseguia dizer para ele assim: talvez você não possa ser o sacerdote de uma igreja, mas você está sendo convidado a ser o sacerdote da sua casa. Quantos homens conseguem olhar com galhardia, com coragem, com ousadia e intrepidez a tarefa de ser pai, né? Ontem nós tivemos aí o Dia dos Pais. Então, às vezes, você veio para se inscrever para ser padre, mas essa situação ela está te convidando para você entender que talvez você não vá ser padre, mas você vai ser um sacerdote, talvez um diácono, né? Mas com certeza um sacerdote na sua casa. Perfeito. Então, e muitas pessoas hoje não são padres e são meus amigos e falam comigo: Luciane, que bom que você me permitiu perceber que eu não tinha todas as características para ser o autêntico padre, mas que eu podia ser o autêntico sacerdote, né? Então, é importante a gente conseguir entender a negativa da vida. Porque, às vezes, Alonso, principalmente pessoas como eu e você, a gente tem velocidade e, às vezes, a gente não aceita as negativas da vida. Já sofri bastante por isso. Mas quero te dar essa lição de graça, depois vou te dar de graça o que eu paguei caro, mas como eu tenho muito carinho por você, eu vou te dar. Muitas vezes, aquilo que a vida diz não, ela, na verdade, ela está escondendo um sim por trás. Exatamente. Só que a gente fica impactado nesse não e a gente não mergulha no que verdadeiramente tem ali por trás. Na verdade, a dificuldade de enxergar o que está por trás, e acredito que isso tudo que você está falando, a barra de Access deve ajudar a você enxergar. Mas isso que você estava falando até me puxou um gatilho aqui. Você falou do sacerdócio, né, que você fazia um trabalho ali com as pessoas que se candidatam a ser padres, né? E aí, coincidentemente, nós estamos também, eu sou católico, nós estamos no mês das vocações para quem é católico. E na quinta a gente vai fazer uma live com o bispo Dom Fernando Rifan. Olha. Sobre isso. E aí você falou que tem algumas pessoas que se tornaram, não se tornaram sacerdotes, mas se tornaram outras coisas. E eu conheço pelo menos 2 pessoas que, uma delas eu posso até falar, foi o último que fez com a gente a live, o professor, doutor Jefferson Azevedo, reitor do IF, se tornou reitor do IF, mas ele foi sacerdote, esteve para ser sacerdote. Se preparando, né? Uhum. Exatamente. Então, se ele tivesse sido frustrado, foi seminarista, exatamente, me fugiu a palavra. Foi seminarista. Se ele tivesse sido frustrado com aquela situação,
a gente não teria ele como reitor do IFE hoje. Então, é assim, foi uma pessoa que soube enxergar esse não da vida e achou um outro não. Foi só um exemplo que ele até falou, ele se permitiu falar isso na última live, então por isso que eu estou comentando aqui. Mas é muito isso que você falou. A gente tem que saber enxergar a porrada que a gente leva da vida como talvez parte do caminho que a gente vai trilhar ainda, ou uma oportunidade futura para uma outra coisa. Falei certo? Falei errado? Não, falou legal. Eu acho que isso que é importante. A gente conseguir observar, se você me permitir, eu sei que o Jefferson não está aqui, eu tenho um extremo carinho por ele, gosto muito dele, fez uma fala muito especial na formatura, dia 14, na época de março, né, de 14 de março, na formatura da minha filha, de arquitetura. Então, é uma pessoa que eu admiro, que eu tenho um carinho, e que eu me permitiria dizer assim, um sacerdote, ou melhor, um seminarista, ele precisa estar aberto para ouvir a todos. Um seminarista, ele precisa saber não pensar nele somente. Um seminarista precisa saber abdicar dos seus propósitos para o bem maior. Um seminarista, ele não vive no reino do eu. Ele sabe viver no reino do nós. Quando essas características que eu citei, se você olhar no exercício da prática do Jefferson, você observa o quanto ele foi treinado como seminarista nisso tudo, para que ele use com maestria como um reitor. Percebe? É exatamente, você é muito feliz na sua colocação, porque foi exatamente isso. Então, a negativa do ser seminarista, na verdade, não era uma negativa. Ele estava sendo preparado para algo infinito, não é maior, mas num campo completamente diferente daquele que ele entrou. Era o que ele estava predestinado a ele ser. E aquilo que ele fez, e aprendizado que ele teve como seminarista, foi parte do caminho para ele trilhar algo futuro bom, né? Que é o que ele está fazendo hoje, que se tornou um sonho dele depois, acredito, não sei a cronologia exata da situação, mas acredito que tenha sido assim. Mas observa, Alonso, se ele não usa da sua inteligência emocional de forma produtiva e positiva, ele então perde o ganho de ser seminarista para ser um reitor. Entende? Então, quando a gente usa a nossa inteligência emocional, é para que a gente esteja o tempo inteiro olhando e se perguntando: o que tem aqui de bom que eu não reparei? O que tem aqui que me faz uma pessoa melhor e que eu não tinha visto? Então, quando eu me dedico a fazer essa pergunta, eu tenho uma possibilidade infinitamente maior de tirar proveito e dar proveito para a minha vida naquilo que eu estou atravessando. Então, muitas vezes, não foi uma nem duas, muitas vezes, pouco tempo antes de eu atender algum cliente com uma dor dilacerante, eu atravessei aquela mesma dor. E foi solucionar a minha dor que me deu condição de auxiliar mais do que tecnicamente, mas vividamente a dor do meu paciente. Caramba. Tomei um susto aqui. Eu vi. Nem sei o que agora foi. Dá uma boa risada para desopilar e vamos em frente. Fala, meu anjo. Rir é muito bom, gente. Baixe um jeito de rir. Tomara ter sido nada. Não foi nada, não. É só uma porta que bateu. Lá e vamos ver o que aconteceu. É uma porta que Parece bateu. uma bola que bateu na janela. Não sei se foi. Se não foi, vai ser. Olha, outra coisa importante. Toda realidade, ela é fruto daquilo que a gente concorda e se alinha, ou fruto daquilo que a gente discorda e luta.
Quando a gente deixa passar, escutei, me assustei, ok, respira, já foi. Quando eu chego lá, eu vejo que a situação teve uma proporção infinitamente menor do que quando eu fico. Meu Deus, Luciano tem que acabar de falar logo para eu poder saber o que aconteceu. E agora, a coisa vai crescendo, e aí, se não foi, vira. Percebe? Então, Exatamente. assim... A gente tem que aprender, às vezes, a ser menos curioso em algumas coisas. Perfeito. Deixa passar. Eu tento ser curioso só naquilo que me diz muito respeito. Tipo assim, que eu exatamente tenho que saber o que aconteceu, aquilo e aquilo, pontos específicos. Mas, por exemplo, quando a pessoa me manda uma mensagem e apaga, tem gente que fica, que mensagem foi essa para mim? Ó? Não era para chegar aquela mensagem em mim. E foi isso, bem melhor que perfeito. chegou. Bem melhor. É isso mesmo. Podia ser uma coisa de coleria que eu não iria gostar, podia ser... Enfim, eu não tenho pergunta. Tudo é livramento. Exatamente. Não foi, não foi. E aí tem até uma frase que eu gosto de me acompanhar muito, principalmente nas áreas e nos campos que eu empreendo. E empreender não significa só você ter um negócio, né? Também isso, mas empreender em todos os campos da minha vida. Sempre que a gente almeja alguma coisa e que a gente busca e luta aquilo, a gente empreende. Então, uma frase que eu gosto muito de carregar comigo é a frase seguinte: não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. E a frase, isso tudo traz o sentido da gente idealizar o nosso sonho, idealizar as nossas vontades e desejos, transformar isso em sonhos e seguir o caminho, sem botar dificuldade. Porque para botar dificuldade é fácil, é só você parar para ver os pontos que você vai ter que escalar, que são as dificuldades. Então você não tem que olhar, você tem que olhar o resultado, a meta lá, tapa o olho no ouvido, aqui, como se fosse um animal, aqui, ó, né? Não olhar para os lados, olhar só para frente. Eu penso isso e essa frase eu tenho que carregar sempre comigo. Uma frase que eu gosto muito. E é importante porque, volto a repetir, quando a sua realidade foi criada pelo seu ponto de vista. Então, se eu olho para a abundância, para o sucesso, para a realização, para a cooperação, para a inspiração, né? Para contribuir, não competir, quando eu falo isso, né? Quando eu faço isso de maneira dedicada, o que eu colho como resultado é buscar alternativa. Se eu já parto do princípio, deu ruim, não tem quem conserte, agora que, pronto, todo o meu aparato neurológico, ele vai buscar aquilo que comprova a minha verdade. Né? Então, se eu acredito que as coisas vão se realizar, né? Existe um presidente americano, e que eu agora não vou lembrar o nome dele, mas que ele tentou várias vezes para a presidência, ele perdeu várias vezes, no meio da história a esposa dele faleceu, né? E ele seguiu, e ele conseguiu para o Senado, e ele foi a presidente. Então, o fato da gente... A história dele, me fugiu também o nome. E antes disso, ele faliu negócios, a vida dele deu errado em vários pontos. Eu conheço, eu esqueci, também me fugiu o nome. Né? Não vou nem arriscar aqui para não falar cagada. Não, nem arrisco também. Então, é importante a gente observar que, se na primeira derrota ele tivesse desistido, nós não teríamos a vitória tão marcante que ele teve, né? Então, acho que isso que é fundamental para a gente, né? É a gente seguir em frente, é isso que eu quero. Então, não veio agora, não tem problema, mas vai vir. Né? Eu vou auxiliar, não deu agora, mas eu vou ajudar. Então, isso faz com que a gente possa viver a grande essência do Axis, que é ser feliz, fazer felicidade e confiar nessa felicidade. Isso me dá uma vontade muito grande de seguir, sabe, Alonso? Porque a gente, quando senta numa praça, muitas vezes o fulano fala assim: ih, meu filho quebrou o pé. Aí o outro fala assim: o meu foi o pé e a perna. Aí o outro: o meu, o pé, a perna, a coluna. E o negócio tá tudo. Fulano tá com Covid. Vai só piorando.
Né? Meu primo teve Covid, meu primo foi para o hospital e quebrou a perna. Isso realmente é muito complicado. Eu acho que a gente tem que, mesmo para essas pessoas que acontece de perder tudo, de acontecer alguma tragédia, perder um ente querido, algum familiar, passar por qualquer situação difícil, eu acho que a pessoa não pode deixar a vida perder o sentido. A vida tem sentido independente da vida, independente da idade da pessoa. Não tem idade para você começar, não tem idade limite para você começar a fazer uma coisa nova, começar a fazer alguma coisa diferente na sua vida, almejar novos ares. Eu E eu penso digo assim, também o seguinte: se Deus deixou você sobrando, não foi à toa. Toma uma atitude e se faça presente, faça a diferença, né? Você é alguém que pode fazer a diferença. Você é alguém que foi planejado, pedacinho por pedacinho, por um grande pai. Por mais que talvez o seu pai não esteja perto, ou o seu pai não fosse aquilo tudo que você queria, mas antes desse pai, você tem um pai maior. E é nele que você pode focar. E quando a gente coloca pupila com pupila, a gente caminha sobre as águas, e se não caminhar sobre as águas, elas vão se abrir. É assim que eu acredito. perfeito. Uma coisa ou outra vai acontecer, né? Do jeito que tiver que acontecer. É Isso. só a pessoa ter a mentalidade boa, a mentalidade aberta, né? A mente aberta. Que isso tudo, eu acredito que tudo que a gente falou, eu acredito que isso faz parte de ter de ser uma pessoa emocionalmente inteligente, tá certo? Sim, é isso, perfeito. Quanto mais você trabalha a sua inteligência emocional, mais você cria caminho neuronal. Tem um filme, para quem quiser até conhecer um pouco mais, entender um pouco mais, se chama Quem Somos Nós. E é muito legal porque ele mostra que nós temos uma coisa chamada peptídeo. Nós temos o peptídeo que busca raiva, mágoa. De tanta raiva que eu tenho, eu abro peptídeos que buscam aquele sentimento. Então, existe até nesse filme uma cientista que ela diz: nós viciamos o nosso padrão emocional na emoção. Então, aquela pessoa raivosa, ela é naturalmente raivosa. A pessoa amargurada, ela é naturalmente amargurada. Você pode observar que se você der uma topada e estiver invigilante, você xinga um palavrão, daqui a pouco você está no centésimo e esqueceu que bateu o pé. Mas o palavrão está ali. Por quê? Porque ele vai acionando esse peptídeo e ele vai puxando mais e puxando mais e puxando mais e puxando mais. Bom, se eu tenho consciência disso, chegou a hora de reverter. E aí eu vou usar de novo uma frase do Access Consciousness. Agora é a hora. Agora é a hora. A hora é agora. Nós podemos, devemos, merecemos ser felizes. Eu costumo dizer que nós podemos ser feluzes. Nós podemos usar de fé e de luz, né? Então, que a gente possa o tempo inteiro reconfigurar. Então, se eu sinto raiva, qual é a emoção, qual é a situação, qual é a interpretação que eu posso fazer? Luciane, não estou achando nada. Então, eu vou te desafiar. O que eu posso agradecer nessa situação? Quando você focar a sua atenção na gratidão, a gratidão e o julgamento, eles não conseguem coexistir. Ou eu julgo, ou eu agradeço. As duas coisas ao mesmo tempo, nós não conseguimos utilizar. A Jossana Bartolassi está dizendo como frear essa atitude negativa. Então, a ideia é, primeira coisa, buscar o que eu tenho de oportunidade de crescimento e transformação dentro daquela situação. Identificar como eu posso ficar mais forte, um ser humano melhor a partir daquela situação. E na falta de não conseguir identificar a primeira e a segunda questão, a terceira questão é: o que eu posso agradecer aqui?
como eu posso me colocar em estado de gratidão. Porque quando eu começo a usar a gratidão de forma contínua, a minha mente, ela também tem esse mesmo radar. Então, ela começa a olhar para tudo e para todos e ir no caminho neuronal de gratidão, de fortalecimento e de transformação interna. Então, não tem mais aquela tristeza. Estamos de volta. Na verdade, a gente ia encerrar mesmo a live, mas de fato a gente vai fazer algumas considerações finais para a gente terminar com a Luciane aqui. Bom, eu voltei aqui, vamos ver se ela entra aqui. Esperar a galera entrar também. Boa noite aí quem já está entrando. Como eu estava falando, a gente ia até encerrar, porque as nossas lives têm a duração máxima de 1 hora, o Instagram encerra automaticamente. E eu não quis interromper a fala dela quando começou a contagem regressiva de 30 segundos. Então, vamos aqui esperar o retorno dela só para a gente concluir, para ela concluir a fala dela, a gente agradecer a ela por essa live realmente muito engrandecedora, muito boa, positiva. A live foi muito positiva, de coisas positivas, refletas de coisas positivas. Ela que é uma pessoa excelente. Deixa eu avisar ela que eu voltei aqui. Deixa só ela entrar. Peraí. Seu telefone meu travou. Bom, vocês podem ir comentando aqui o que vocês gostaram, se tiver alguma pergunta para ela também. Eu vi que de fato algumas pessoas comentaram e enviaram as perguntas na caixinha de perguntas aqui. A live vai ficar salva, já está salva, inclusive, você acabando essa live, pode correr lá no meu IGTV, que é só entrar no meu perfil e clicar no IGTV, no ícone de IGTV, ou na própria timeline do meu perfil, que vai estar também a prévia do IGTV lá. Bom, eu vou esperar ver se ela entra aqui, só para a gente de fato concluir. Meu telefone deu algum problema aqui, ele desligou. Vamos ver se ela volta aí. Se alguém pedir a minha mãe, avisa ela aí, se puder, no WhatsApp. Que ela até pediu para voltar. Ah, entrou aqui, pronto. Agora é só para a gente concluir. Para aí. E eu solicitei enquanto ela também solicitou. Tomara que não trave. Vamos ver aqui. Oi, Luciane. Então, como eu estava explicando ao pessoal, quando começou a contagem regressiva de 1 hora, eu não quis interromper sua fala, porque ela era muito boa. Eu falei, deixei até onde dá. E depois, eu não costumo nem voltar, mas o assunto está tão bom que vale a pena a gente terminar de concluir. Que a gente tem feito a duração máxima de 1 hora, como eu expliquei. Para quem não pegou a live toda, pegou metade, está salva lá no meu IGTV. Quem quiser é só correr lá e assistir. Foi muito conhecimento, muito boa a live, muito agradecedor. Mas vamos concluir aqui, vamos terminar a sua fala, que eu não me lembro exatamente aonde, porque eu fui digitar ainda para publicar lá. Tá. Então você pode... Tá, o que a gente estava falando é como lidar com a emoção que ela é negativa. E aí eu estava colocando, certo? Que existem os peptídeos, que são alguns elementos dentro de nós que buscam a emoção que ele já está, vamos chamar de habituado, tá? Então, ele vai procurar aquilo. Para eu criar uma nova forma de reação e necessidade, eu tenho que criar um caminho inverso ou um caminho diferente. Então, no primeiro instante, se você observar, nenhuma criança odeia. Nenhuma criança ela tem reações adversas. Ela coloca a ira, ela coloca o dissabor dela, mas quando ela não é motivada nesse viés, ela ascende na sua força amorosa. A criança, independente da fonte de onde, ela vem do amor. Verdade. Ela precisa ser ensinada a odiar. Verdade. Tá? Você vê que a criança não tem... Com criança não tem racismo, com criança não tem nenhum tipo de diferença de gênero, se a pessoa é um pouco mais, enfim, se ela é homossexual, se não é,
Não existe isso com criança. A criança ama de todo jeito. A criança que é inocente Aceita de toda forma. aceita tudo. Então, o mundo deveria ser mais assim. Se a gente conseguisse transformar essa esperança e essa pureza das crianças em algo que pudesse ser implementado nos adultos de volta, esquecer essa relação de ódio, eu acho que o ódio que acaba acabando com o mundo. E se a gente conseguisse jogar mais amor nas pessoas adultas já, né? Porque durante o Sim. processo de formação, e claro também que educando as crianças para o amor, não para o ódio. Eu acho que o mundo seria bem melhor. É meio clichê É. falar isso, mas Não, não. Mas olha só, entre um clichê desse e dizer que a gente agora está vivendo um novo normal, é melhor um clichê desse, não? verdade, Pensa, verdade. né? Então, fulano, não posso mais te abraçar, eu estou andando, eu não posso ver seu sorriso, a gente não pode chegar perto, isso é o novo normal. E dizer que as pessoas têm que aprender a amar e a resgatar a sua força interior, eu prefiro um clichê do que esse novo normal, né, não? Verdade, verdade, tá certíssimo. Né? Esse novo, Então, novo assim, normal, que é, entre aspas, novo normal, porque de normal não tem nada, eu espero que passe logo, que chegue essa vacina. e Estou você vai torcendo muito. observar que as pessoas estão começando a banalizar a morte. Exatamente. É que é muito triste Observe. também. Não, eu fui para um barzinho, estava cheio o barzinho. Oi? Como assim? Né? Aniversário do fulano, vamos fazer uma festa. Oi? Como assim? Né? Então, a gente tem que começar a avaliar o que a gente chama de clichê e o que a gente está chamando de novo normal. Eu acho que a gente tem que começar a se fazer essa pergunta. Mas só para concluir, então, se o nosso sistema neuronal já está habituado num caminho, nós precisamos trazer um novo aprendizado. Então, é hora de nos treinar a amar, a contribuir, a cooperar, a olhar o lado bom da situação, a se mobilizar e motivar a identificar o que tem de bom ali, né? Então, quando eu vou fazendo isso, eu vou me retreinar, né? Então, mas eu não vou, vamos dizer assim, fulano ficou bom. Não, fulano sempre foi. Ele aprendeu umas bobagens aí no caminho e se desconectou da sua essência maior, que é luz, que é paz, que Perfeito. é alegria, entendeu? Então, se eu parto do princípio que a criança é amor, eu não posso dizer fulano ficou ruim. Aconteceu um babado aí no meio do caminho, e que a gente vai ter que tratar, a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Mas dizer Perfeito. que isso é o normal, não. Eu vou até te fazer uma pergunta, você tocou nesse assunto. Você acha que para qualquer pessoa tem esse jeito de reaprender? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que fez algo muito ruim, um crime, por exemplo, cometeu um crime, por exemplo, de assassinato, matou uma pessoa, foi presa. Você acha que essa pessoa consegue reaprender o sentido da vida utilizando o amor, por exemplo, ser uma outra pessoa, mesmo aquele mal, aquela raiva, aquele rancor, aquele todo de ruim presente nessa pessoa? Você acha que é possível? Alonso, é uma pergunta extremamente delicada e eu vou me permitir, né, Não, te até dizer, desculpa, porque foi algo que não, surgiu na mente agora. não tem problema. Existe o coração que não nasceu adoecido, mas ele já sofreu tantas dores que ele não consegue decodificar o amor, entende? Entendo. Existem determinadas situações, pessoas e indivíduos que ele já tem um distúrbio mental numa condição tal que ele não consegue. É como se você estivesse falando em russo com um brasileiro. Ele vai olhar e não consegue decodificar, né? Então a gente precisa perceber se aquela pessoa que a gente está tentando transformar, primeiro, se ela quer a sua ajuda. Segundo, se vale a pena aquele esforço, porque muitas vezes para ajudar o outro eu tenho em detrimento de mim mesma. É esse o momento? É isso mesmo que eu tenho que fazer, né? Quantas vezes nós sabemos da violência entre o casal e em nome de um tal de eu te amo, o sujeito pinta essa pequeira e eu quero
te falar o seguinte: ninguém inicia uma relação violenta com um ato violento. Todo mundo começa com uma brincadeirinha sem graça, com um beliscão, com um empurrão, com um tapa, com um palavrão no lugar mais inadequado do mundo. E a outra parte faz E a partir do momento que a outra parte acolhe, Perfeito. a parte promotora daquilo diz: oba, é meu lugar. Né? Então, a gente volta para o nosso acaba tema. no inconsciente das pessoas, né? Ativando aquela situação que você falou do peptídeo, né? Se eu não me engano, se eu aprendi bem, acaba ativando aquele sentimento. E violência, só esclarecendo aqui, não é só agressão física, né? Violência emocional, todo quanto é tipo de deixar o outro mal, independente se seja dor física, mental, qualquer outro. Você pode falar melhor que eu. Violência não é só agressão física. Mas à medida que a gente vai admitindo, em detrimento do nosso bem-estar, da nossa alegria, o outro, ele não decodifica mais, né? Ele já não consegue mais perceber que ele está passando em cima daquela pessoa que um dia ele disse que quer casar comigo, daquela pessoa que disse que quer dividir comigo a vida, né? Ele já não consegue mais perceber. E aí a gente volta ao conceito do Axis: perceber, saber, ser e receber. Ele sai desse movimento de interação e já não decodifica mais o outro. E aí ele começa... eu tive a oportunidade de estar falando sobre uma cientista, ela é assistente social, doutora. Ela é Bernie, o nome dela. E ela diz que depois de um tempo nós vamos abrindo mão da nossa vulnerabilidade. O que é abrir mão da nossa vulnerabilidade? É começar a achar que se eu te peço para você me fazer um carinho, eu estou me submetendo a você. Se eu digo que para você que eu fico triste quando você faz uma colocação dura, eu estou me humilhando. Então eu vou abrindo mão de mostrar o meu dissabor. E vou com a continuidade fazendo de conta que esse dissabor não existe. E com a continuidade eu perco a sensibilidade e aí eu não percebo mais que o outro me machuca. Mas o pior disso, Alonso, é eu perder a sensibilidade de não perceber que eu passo a te machucar. Então, quando eu começo a te atropelar, eu começo a entrar no eu estou certa. A minha religião é a melhor, a minha profissão é a melhor, o meu sexo é o melhor, a minha forma de falar é a melhor. E aí eu entro no estado de divisão, saio do estado de unidade e atropelo o outro. E quando eu atropelo o outro, eu perco a minha vulnerabilidade. E ao perder a minha vulnerabilidade, eu faço com que o mundo se torne duro. Faço com que o mundo se torne insensível. Então, essa pessoa que você me perguntou, depende do estágio onde ela está e depende de quanto a minha inteligência emocional, o quanto meu amor próprio está trabalhado para que eu possa dizer para aquela pessoa que está me atropelando: olha, até aqui, beleza. Daqui para frente, você vai procurar um profissional, você vai procurar a sua família, mas daqui para cá você não passa, não. Perfeito. É muito complicado, né? Do exemplo que eu dei, por exemplo, de uma pessoa que estava na prisão, e a prisão, na minha opinião, não é a melhor das formas da pessoa mudar, né? A gente tem isso comprovado estatisticamente. A pessoa que é presa sai ou igual ou pior. Raras exceções que acabam encontrando Jesus na prisão, em alguma forma de algum ato de caridade de algumas igrejas que tem trabalho dentro de penitenciários, mas realmente é muito grave. Isso é um problema social que a gente vive, porque hoje a gente vê
cadeias superlotadas por conta de um outro problema. É uma reação em cadeia, na verdade, né? É um problema de educação lá de trás, que não deu a oportunidade da pessoa se desenvolver da forma certa, da forma correta, para ter também, por ter estudado, por ter tido uma oportunidade, uma mentalidade melhor, para não ter que cometer aquele crime. E aí a pessoa, assim, eu acho que tudo é um processo. Isso começa lá de trás, na educação da criança, que não vai se tornar esse adulto ruim. Mas isso que você falou é muito verdade. Luciane, eu quero te agradecer por ter disponibilizado o seu tempo para a gente. É tempo realmente muito precioso. Tempo, para mim, é um bem mais precioso que eu tenho. Então, gratidão a você por ter disponibilizado o seu tempo e todo esse conhecimento, que foi demais. Foi muito engrandecedora essa live, muito positiva. Uma live para cima, uma live de coisas para a gente fazer boas. Me deixou com vontade de conhecer melhor a barra de Axis, como deixou também muitas pessoas que estão acompanhando. Pelo menos umas 3 ou 4 que eu li. Então, depois até você me passa direitinho como é que funciona, o que é feito, tá bom? Muito obrigado, com o meu coração. Fique com Deus. Um abraço em toda a sua família. Amém. Agradecer muito a todos que aqui estiveram, aos que passaram. E eu quero dizer, por mais que a gente saiba que a gente não pode consertar o mundo, mas se nós formos se autotrabalhando para ser melhor no mundo, no final o mundo fica melhor. Então não vamos desistir, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos acreditar que esse momento não é um momento para matar, nem para entristecer, mas é um momento para fortalecer, para nos dar garra, nos dar confiança, nos dar condição de olhar para tudo que vem na nossa direção de forma fortalecedora, de forma corajosa. E lembrem-se sempre, o que preocupa não é a força do mal, é a inoperância do bem. Sejamos nós aqueles que levam, então, o archote da luz. Meu amigo, Deus te abençoe, que os seus caminhos sejam cobertos de luz, de bênção. Vem conhecer a barra de Axis. Um beijo, amor. Tchau, Deus te abençoe. Um beijo a todos. Boa semana. Amém.